Bem-vindo ao RMR Reader, onde os pais da original poster querem que ela adote o cachorro deles. Sou idiota por recusar adotar o cachorro dos meus pais? Tenho 27 anos, sou mulher, moro sozinha e trabalho em tempo integral. Meus pais têm pouco mais de 60 anos, se aposentaram recentemente e decidiram viajar pelo país em um motorhome pelos próximos anos. Eles planejavam isso há um tempo e eu estava feliz por eles. Algumas semanas antes da viagem, me pediram para adotar o cachorro deles. Max é um labrador preto de 9 anos. Ele é dócil, mas dá muito trabalho. Ele tem problemas nas articulações, alergias que exigem tratamento caro e não se dá bem com outros cães. O que é um problema porque eu moro em um prédio com muitos cachorros por perto, e ele também precisa de muito exercício. E com o meu trabalho e minha rotina, sinceramente, eu não tenho tempo nem energia para dar a atenção que ele precisa. Eu disse aos meus pais que amo o Max, mas não posso ficar com ele, não dá. Entre o custo, o tempo e minha situação de moradia, seria demais para mim. Comentei que era injusto presumirem que eu cuidaria dele com tão pouca antecedência. Eles não gostaram. Minha mãe disse, então você prefere que ele vá para um abrigo. Isso me fez me sentir péssimo. Perguntei se eles tinham considerado outras opções, como um cuidador de longo prazo, ou se algum dos amigos ou vizinhos deles poderia ajudar. Eles disseram que não acharam que seria necessário porque presumiram que eu diria sim. Meu pai ainda disse, você cresceu com o Max, ele faz parte da família. Acreditamos que você agiria certo. A pressão da culpa foi forte, mas mesmo assim, eu não cedi. Me ofereci para ajudar a cobrir o custo do hotelzinho ou ajudá-los a encontrar outra pessoa, mas fui firme ao dizer que não poderia adotá-lo. Isso levou a uma briga feia, e agora eles ficaram em silêncio total desde que viajaram. Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que estava decepcionada com as minhas prioridades. Ainda me sinto mal, mas acho injusto terem jogado isso sobre mim e me forçarem a algo que afetaria muito minha vida. Não escolhi ter um cachorro e não acho justo me chamarem de insensível só por não querer assumir a responsabilidade pelo deles. Então, eu sou babaca ou não sou babaca? É insano que seus pais tenham planejado uma viagem pelo país inteiro e simplesmente presumiram que você cuidaria do cachorro deles, que já é idoso e dá trabalho, como se não fosse nada demais. Amar o Max não obriga você a mudar sua vida. Oferecer ajuda para buscar outra solução já foi muito generoso. Eles estão abandonando o cachorro, não você nem o idiota. Seus pais decidiram viajar em tempo integral, então cabe a eles cuidar do cachorro sem transferir essa responsabilidade para você. Animais de estimação não são apenas móveis que você passa para frente quando é inconveniente. Você não se ofereceu para cuidar de um cachorro idoso com necessidades médicas e é totalmente justo dizer não. Eles deveriam ter planejado melhor, não feito você se sentir culpado por ter limites. Atualização 2 semanas depois. Então, aqui estão as boas notícias. Primeiro, Max está em um bom lar. Minha tia e meu tio, a irmã da minha mãe e o marido dela, acabaram concordando em ficar com ele. Eles moram no interior, têm quintal grande e 2 cães, então é um ótimo lugar para ele. Visitei no fim de semana passado e ele estava feliz e relaxado. Essa parte é um grande alívio agora, a parte não tão boa. Meus pais ainda estão furiosos comigo. De acordo com eles, não importava quem tinha a melhor estrutura porque Max me conhecia melhor e eu deveria tê-lo acolhido só por esse motivo. Agora eles me disseram que, por enquanto, precisam manter distância de mim, que é o jeito deles dizerem que estou em algum tipo de período de observação até eu compensar o que fiz. É estranho, pois meus pais nunca foram assim enquanto eu crescia, sempre foram razoáveis, me apoiavam e eram tranquilos na maior parte do tempo. Mas nos últimos meses, é como se algo tivesse mudado, eles ficaram muito mais exigentes e reativos. Eu não sei se é estresse da aposentadoria ou outra coisa, mas eles simplesmente não parecem mais as mesmas pessoas. Curiosamente, notei que enquanto isso ocorria, algumas pessoas com quem tinha dificuldades no trabalho ficaram mais gentis. Antes eu discutia muito com colegas de trabalho, mas agora almoçamos juntos e brincamos. Meu mundo parece estar de cabeça para baixo. Eu sei que parece dramático, mas é como me sinto. Ainda estou processando e não sei o que virá. Agradeço que Max esteja bem cuidado, mas parte de mim só observa, questionando como tudo mudou assim. Estou realmente feliz pelo Max, e também estou feliz por você. Isso parece um crescimento da sua parte. Quando realmente crescemos como pessoas, pode parecer que as pessoas ao nosso redor estão mudando. Mas, na maioria das vezes, estamos apenas enxergando as coisas com mais clareza. É como limpar seus óculos depois de usá-los embaçados por muito tempo. O mundo não muda de repente. Você só está enxergando como ele realmente é. Continue assim.
Pode ser desconfortável no início, mas é uma das melhores fases da vida que muitos não experimentam. Uau, obrigado pelo comentário. Tenho vivido algo parecido, mas não sabia exatamente o que era. Ultimamente, percebi que os amigos com quem eu adorava sair já não parecem mais ser as minhas pessoas. As coisas que fazíamos juntos simplesmente não me interessam mais. Não gosto mais de redes sociais ou notícias como antes. Tudo isso me parece vazio e sem sentido agora. Tentei explicar isso, mas só me olham como se eu fosse louco ou sugerem terapia, mas não me sinto triste, com raiva ou perdido. Seu comentário me ajudou a perceber que eu só estou seguindo em direção a algo novo, sabe, Karen? Às vezes, a parte mais confusa da vida não é o que muda, mas o que deixa de fazer sentido para nós. Entendo esse garoto do Reddit. Um dia você está no TikTok e do nada encarando a parede, pensando por que conversar virou só ruído. E não é interessante como o crescimento interior nem sempre parece progresso? Isso porque o verdadeiro crescimento nunca é barulhento, é silencioso. É você dizendo não, obrigado para coisas que vêm roubando sua paz há muito tempo. Algumas pessoas acham estranho você superar sua antiga vida. Elas talvez não entendam, mas tudo bem, não precisam entender. Elas ainda estão lendo o primeiro capítulo, enquanto você já está no meio do livro. Apenas continue virando as páginas. Só melhora, daqui pra frente. A mãe da minha namorada quer que ela explore outras opções depois de estarmos namorando há 2 anos. Um breve contexto. Conheci a mãe dela uma vez em um casamento, mas não saiu como planejado. Não foi horrível e não passei vergonha. Conversei menos com ela do que ela queria, pois estava distraído com os amigos e brincadeiras de casamento. Essa foi a única vez que nos vimos. Já encontrei o pai dela algumas vezes e nos damos bem. Isso foi há 1 ano. Desde então, ela sente desgosto por mim. Não me odeia, mas nunca me deu outra chance. Descobri isso há pouco tempo. Ela discute com minha namorada, cheia de paixão, dizendo que não sou o cara certo e que ela deveria sair com outros. Essas discussões ocorrem sempre que eles vêm à cidade, ou quando minha namorada os visita 1 ou 2 vezes por mês, e ficaram intensas na semana passada. Minha namorada contou que a mãe dela teve um colapso nervoso durante a discussão, enquanto ela me defendia e explicava por que gosta de mim. Ela é extremamente teimosa, e acho que estou sendo generoso ao dizer isso. Ela faz isso com o pai da minha namorada também, sempre mencionando como ela poderia ter tido outra vida sem ele, dizendo que gostaria de ter namorado mais, etc. Aliás, eles se casaram no fim dos 30 anos, então agora tem esse cara, não sei o nome dele nem quem é. A mãe da minha namorada o conhece por uma amiga e insiste cada vez mais para que minha namorada saia com ele. Toda vez que minha namorada me menciona, eis que minha namorada cedeu e aceitou o encontro, segundo ela. É a melhor solução para o problema. Talvez, se ela sair com ele e explicar à mãe por que não gostou, isso amenize a situação. O encontro está sendo marcado agora. Estou dividido. Claro que eu não concordei com isso. Perguntei o que minha namorada acharia se eu fizesse isso, e ela disse que isso a magoaria muito. Eu sei que é só um encontro, mas não suporto a ideia de outro cara tentando conquistar minha namorada. Além disso, se eu abrir mão do meu amor próprio cedendo, a mãe dela vai passar por cima de mim. Sempre que pensei em alternativas, até sugeri que minha namorada dissesse ao cara que já namora alguém. Fiquei furioso quando ela me disse que não iria estragar o encontro dizendo isso, por mais que eu tentasse pensar em uma alternativa. Levei um fora e acho que a mãe da minha namorada conseguiu influenciá-la, então agora ela quer sair com outras pessoas. Ela ainda disse: bem, se o encontro acontecer em breve, não posso dizer não. Depois que pedi para ela ganhar um tempo pra gente adiando o encontro até encontrarmos uma solução racional. Mas ela teve uma boa ideia, que eu escrevesse uma carta para a mãe dela, dizendo que estou ciente da situação e que adoraria conhecê-la um dia. Só uma carta simples e gentil, explicando por que chegamos até aqui e o quanto essa situação significa para mim. Eu já escrevi e estou planejando enviar assim que revisarmos juntos. No entanto, sinto que a situação já nos desgastou tanto que parece que estamos sempre em sintonia diferente um do outro. A parte que mais dói nisso tudo é que tínhamos um relacionamento perfeito e nunca fizemos nada para machucar um ao outro, até que isso apareceu e deixou as coisas estranhas entre nós. Não sei como lidar com isso. Está deixando minha namorada deprimida e tentar ganhar tempo pesa para nós dois. Não quero que ela vá nesse encontro. Eu nunca me perdoaria por deixar isso acontecer sem tentar do meu jeito. Primeira edição. Obrigado a todos pelas respostas. Li todas as mensagens e estou tentando responder enquanto trabalho.
Também quero acrescentar que, se minha namorada for ao encontro, será contra seu próprio julgamento e ela pretende ser o mais breve possível. Mesmo assim, a situação não melhora. Resolvi esclarecer. Edit 2. A mãe dela não quer que a gente termine. Ela acredita que minha namorada deve manter o relacionamento aberto até decidir com quem ficar, o que acho idiota por 2 motivos. 1. Minha namorada tem experiência e sabe o que quer. Nos últimos 2 anos, temos nos dado muito bem. Por algum motivo, a mãe dela acha que isso não é genuíno. Podem haver questões subjacentes. Edit 3. Obrigado por continuarem a discussão comigo. Sei exatamente o que fazer agora. Quando ela voltar, vou atualizar após conversarmos. Enquanto isso, peço a todos vocês que acreditem nas pessoas que amam. Não, esqueça esse plano dele. Sua namorada não deve satisfações à mãe a todo momento, nem precisa sair em um encontro para provar algo. Ela deve agir como adulta e pedir à mãe que pare. Não é sobre você, nem está errada. Sua carta não resolve o problema principal. A mãe dela sempre consegue o que quer forçando. Alguém precisa dizer não. Se sua namorada não consegue, pense sobre o rumo desse relacionamento. Esse é um daqueles raros momentos em que uma linha clara pode ser a única coisa que funciona. Atualização 6 dias depois. Ontem à noite conversei com minha namorada e disse para ela se impor agora. Ou teremos que suportar a toxicidade da mãe dela para sempre, ela disse. Afirmou que não podia fazer isso com a mãe. Discutimos isso por 2 horas. Eu disse para ela que ela precisa criar coragem, porque se não for comigo, a mãe dela vai controlar todos os outros aspectos da vida dela e vai continuar causando sofrimento indesejado para ela e para qualquer pessoa que ela decidir namorar. Então ficou claro que o encontro que eu mencionei na postagem já foi marcado e ela concordou em vê-lo. Eu perdi a cabeça e disse para ela que isso desrespeita a mim, o nosso relacionamento e a ela mesma. Ela até admitiu que a mãe dela realmente a manipulou para acreditar que ter um relacionamento aberto é uma ótima ideia. Perdi todo o respeito e confiança por ela, sem chance de recuperar. Ela disse que cederia indo tomar um café com esse cara só uma vez. E nós vamos dar um tempo por 1 mês, para que as coisas terminem de forma amigável. Eu concordei com o acordo. Disse a ela que, quando eu sair, dificilmente nos veremos de novo. Ela chorou, e pela primeira vez, não tive pena. Eu a consolei enquanto ela chorava, mas minha mente já estava em outro lugar. Estou curioso para saber o que o próximo mês vai trazer, foi o que ela disse. Ela ainda gostaria de manter contato comigo de alguma forma, mas eu não pretendo falar com ela tão cedo. Só estou chateado porque deixei alguns livros lá que eu estava lendo no momento. Talvez eu só mande uma mensagem para ela daqui a alguns meses para pegar meus livros. O que mais dói é que tivemos um relacionamento tão bom juntos, nós nos dávamos muito bem. Nossas brigas eram poucas e bem raras, e geralmente terminavam de forma tranquila. Era um relacionamento perfeito, mas uma força externa causou o fim. Dói porque eu não tinha controle e basicamente tive que abrir mão de um relacionamento incrível para agradar alguém. Eu só me sinto tão derrotado e nunca tive a chance de me defender ou revidar. Se a gente se odiasse, eu entenderia, mas não era o caso. Esse término vai ser difícil por um tempo. Eu admito que nunca estive em um relacionamento assim antes. Foi tão bom. Depois virou um desastre, literalmente da noite para o dia. Editar. Uau! Obrigado pelos comentários de apoio. Quero deixar claro, eu não concordei com o compromisso. Só fui educado e não quis sair brigando. Com um grande esqueça você na história. Lembrem-se dos bons momentos. Ainda acho que ela é gentil, talvez não comigo ou com ela, mas todos somos humanos. Aceitei o compromisso só pela metade para termos uma separação amigável. Não vou aceitá-la de volta após 1 mês, nem manter o compromisso. Você perdeu o respeito e a confiança nela. Não é o único cujo relacionamento a namorada deixa a mãe controlar. Quando as coisas ficam difíceis, você faz certo em se afastar. Não dá para ter uma vida com quem escuta mais a mãe que o parceiro. Ela não está pronta para relações adultas. As pessoas se irritam com sua ex por priorizar a mãe ao próprio futuro. Alguns filhos não se afastam dos pais, mesmo quando influenciam em más decisões. Um dia, ela pode perceber que deixou a mãe estragar algo bom. Espero que siga em frente e mantenha sua paz. Você fez a escolha certa. Deixa eu ver se entendi. A namorada dele é pressionada a namorar outro porque a mãe dela mandou? A mamãezinha nunca gostou dele desde o começo. E aparentemente, uma conversa estranha em um casamento significa que ele é indigno para sempre. Ela sai com outro cara apenas para calar a mãe. Não quer um encontro, e sim atitude.
E talvez de um espelho, para ela ver quem está realmente controlando a vida dela. Eu suspeitava de traição do meu marido, mas a realidade é pior. Quando casamos, ele não se interessava por jogos de azar, nem casualmente. Depois ele começou a fazer pequenas apostas em futebol, só de vez em quando. Na época, não dei muita importância, mas agora isso cresceu de um jeito que eu não consigo mais apoiar. E não é mais só futebol. Agora ele aposta também em jogos de outros países, como futebol americano, beisebol, basquete, golfe e Fórmula 1. Ele fica bravo com jogadores individuais se eles não jogam do jeito que ele precisa para as apostas dele. Não é mais sobre torcer para um time, agora é tudo sobre as apostas. Por muito tempo, não entendi o que estava acontecendo. O comportamento dele mudou tanto que pensei que poderia estar me traindo. Fiquei arrasado quando descobri que, na verdade, era o jogo. Apesar de parecer estranho, a traição ainda doía igual, com mentiras, segredo e constante distância emocional. Disse que queria o divórcio. Ele implorou para eu ficar e prometeu que era um alerta, garantindo que nunca mais jogaria. Ele disse que queria ajuda e consertar as coisas, então fomos juntos à terapia e ele iniciou terapia individual. Ele então me disse que tinha parado de jogar para sempre. Disse ele. Ele estava comprometido com o nosso casamento. Ele disse. Ele entendia o quanto tinha me machucado. Ele estava mentindo o tempo todo. Dias atrás, a polícia me procurou, segundo eles. Autoridades estrangeiras investigavam ameaças a um jogador em redes sociais e rastrearam as postagens até meu marido. Ele perdeu uma aposta, culpou o jogador e ameaçou online. Fiquei chocada, mal e envergonhada, arrasada de novo. Quando o confrontei, ele me disse que nunca parou de apostar, admitiu que só estava me dizendo o que eu queria ouvir, admitiu que a terapia não significava nada para ele. Ele admitiu que nunca tentou realmente parar. Vou me mudar esta semana. Vou pedir o divórcio. Não tem conserto. Não vou dar outra chance para ele. Não acredito que fui tão ingênuo, mas me recuso a ficar com quem mente tão facilmente. Edith, obrigado pelos comentários, foram muito úteis. As pessoas dizem para eu não me culpar. Sei que dei outra chance a ele e foi ele quem estragou tudo. Mas a humilhação de envolver a polícia foi algo para o qual não estava preparado. Eu me senti envergonhado, mas meu marido não ligou. Depois, percebi que apostas esportivas são um grande problema para muitos casais. Nunca imaginei que isso aconteceria no meu casamento. Alguns sugeriram dar outra chance a ele enquanto eu protegia minhas finanças antes de sair. Entendo a intenção, mas já dei outra chance e estabeleci limites. Fomos à terapia, ele teve conselheiros especializados em vício em jogos de azar e participou de grupo de apoio, mas nada adiantou. Ele mentiu o tempo todo. Quando admitiu que só falava o que eu queria ouvir, perdi toda a esperança. Sei que o divórcio é agora a única opção. Nada que digam vai me fazer mudar de ideia. Não se culpe, você fez tudo o que um parceiro razoável poderia fazer. Você deu a ele uma segunda chance, apoiou a terapia e tentou acreditar na pessoa com quem se casou. Ele mentiu, falhou como marido e consigo mesmo. Talvez a polícia o faça acordar, mas isso não significa que merece outra chance. Você merece segurança, estabilidade e honestidade. Foque agora em reconstruir sua vida. Atualização. 1 mês e meio depois. Eu me mudei. Há 1 mês, eu disse claramente a ele que pediria o divórcio. Ele ainda diz que não quer. Mesmo tendo admitido abertamente que continuou mentindo e só dizia o que eu queria ouvir, ele ainda não demonstra nenhum constrangimento sobre a investigação policial. Nada nessa situação parece incomodá-lo como deveria. Não há absolutamente nenhuma chance de eu continuar casado com ele. O processo de divórcio começou formalmente na semana passada. Disse a ele que não quero mais contato e estou focando em me curar e reconstruir minha vida. Obrigado a todos pelos comentários gentis e de apoio na minha última postagem. Eles ajudam mais do que pensam. Recebi mensagens me chamando de sensível ou estúpido, mas apaguei e desativei o chat. Me recuso a carregar uma vergonha que não é minha. Meu marido só começou a apostar anos após nosso casamento. No começo era pouco e só em futebol. Depois ele passou a apostar em outros esportes. Depois em ligas internacionais. Depois em jogadores individuais. Foi entrando devagar até tomar conta de tudo. Nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Me sinto tolo por acreditar que ele mudaria. Mas agora estou fora e não volto. Então ele não estava traindo. Ele só estava apostando em segredo o futuro deles, certo? E mentindo sobre estar buscando ajuda o tempo todo. Clássico arco de autodestruição. Agora a protagonista vai apostar nela mesma. Chances muito melhores e bem menos risco da polícia aparecer na porta dela.
Ele tentou esconder minhas coisas. Eu dei a última risada e foi glorioso. Quando meu ex-marido e eu ainda éramos casados e começamos a falar em divórcio, mesmo morando juntos, ele ficou muito reservado. Não me dizia para onde ia, o que estava fazendo, nada. A desculpa dele era: você não tem mais acesso a essa parte da minha vida. Se você precisar saber de algo, eu te aviso. Vale lembrar que foi ele quem me traiu, de qualquer forma. Uma manhã, ele me disse que tinha várias coisas para resolver e que só voltaria para casa mais tarde. Perguntei o que ele precisava resolver, mas disse que não era da minha conta. Tínhamos acabado de nos mudar, mas nosso guarda-volumes ainda ficava a 3 horas. Esse detalhe é importante, eu prometo. Mais tarde, naquela tarde, recebi uma ligação do nosso guarda-volumes. A moça ao telefone parecia estar tentando ser discreta, mas eu não sabia o motivo. Ela disse: "Oi, só queria avisar que seu guarda-volumes foi esvaziado. Só preciso da sua confirmação para encerrar." Do meu lado, eu fiquei confuso. Perguntei: "Meu marido está aí?" E ela respondeu: Perguntei para onde foram as coisas e ela disse que foram levadas para outra unidade. Perguntei se ainda estava na nova unidade e ela confirmou que sim, por enquanto. Então eu disse: "Tudo bem, pode fechar a antiga." Agradeci e ela comentou discretamente que achava tudo meio suspeito e estava do meu lado. Isso, sinceramente, significou o mundo para mim. Uma completa desconhecida se importou o suficiente para cuidar de mim. Quando meu ex chegou em casa, mais tarde naquele dia, perguntei a ele como estava o box de armazenamento. Ele negou ter estado lá, mas quando eu disse que sabia com certeza que ele esteve, ele mudou de tom rapidamente. "Eu ia te contar. Como você soube?" Só falei: "Você tem suas pessoas, eu as minhas." Um mês depois, ele ligou para a empresa de armazenamento e tentou me tirar da conta para que eu não acessasse meus pertences. A questão é que ele acabou falando com a mesma mulher que me ajudou antes e adivinha o que ela fez? Em vez de me remover, ela tirou a irmã dele da conta e deixou minhas informações lá: nome, número de telefone, tudo. Ele achou que eu estava bloqueado, mas eu ainda tinha acesso total e ele nunca pensou em conferir. Depois, ele começou a exigir que eu devolvesse as coisas dele. Ele já havia sido escoltado pela polícia para fora da minha casa e avisado para não voltar, estando proibido de entrar. Falei que devolveria as coisas dele quando me desse acesso ao depósito, pois só ele tinha as chaves, mas ele se recusou. Bolei um plano glorioso e mesquinho. Liguei para os meus pais e pedi ajuda para alugar um caminhão de mudanças para buscar minhas coisas. Liguei para o depósito para confirmar se meu nome ainda estava na conta e disseram que sim. Também falei para eles que talvez eu tivesse perdido minha chave e perguntei se podiam cortar o cadeado quando eu chegasse lá e eles disseram que sim. Antes de sair, colocamos tudo dele no meu carro e pegamos a estrada. Quando chegamos, cortaram o cadeado. O que eu encontrei lá dentro eram a maioria das minhas coisas, além de um monte de móveis quebrados e lixo. Ele mesmo separou nossas coisas, sem eu estar presente, e me deixou só com o resto. Ainda sinto falta de itens sentimentais insubstituíveis. Como um azulejo de cerâmica que fiz quando meu filho nasceu, com nome, pegadas e data, tudo isso desapareceu. Pegamos tudo que era meu, os móveis quebrados e o lixo, e deixamos exatamente onde ele pôs. Achei justo retribuir. Comprei uma nova fechadura, instalei na unidade e saí da conta, pois nada ali era mais meu, nem o lixo. Quando cheguei em casa, colei as chaves na porta do apartamento dele, tirei uma foto e enviei por e-mail, avisando que já peguei minhas coisas. Guardei tudo dele no box e ele podia encerrar o contrato quando quisesse. Ele só perguntou: "Como você teve acesso ao box?" "Eu te removi da conta." E logo depois veio outra mensagem: "Que box de armazenamento?" Ri alto. Ele se entregou rápido. Eu respondi: "Você sabe, o único box que tínhamos juntos lá em tal cidade. Meu nome ainda estava na conta." Ele tentou argumentar. Disse que eu acessei ilegalmente. Eu disse para ele que era ilegal eu acessar minhas próprias coisas que você tirou e trancou longe de mim. Mais tarde, o gerente geral do depósito ligou e disse: "Seu marido passou o dia ligando para mim. Passei cerca de 4 horas no telefone com ele. Ele insiste que você foi removida da conta, mas falei que vi seu nome antes de você sair." Ele também disse que ligou para a matriz entre nossas ligações. No total, ele passou cerca de 9 horas tentando provar que deixamos você entrar ilegalmente. Ele até me pediu provas de que você já esteve na conta e eu não consegui encontrar. Mas espera, acabei de encontrar. Ele parecia tão aliviado. Acontece que a mulher gentil que me ajudou meses antes me preparou para o sucesso ao me manter discretamente na conta. Quando ele pediu para me remover, eu nunca consegui agradecê-la direito.
Ela já não trabalhava lá quando tudo aconteceu, mas me ajudou a derrotá-lo em seu próprio jogo. Ele tentou manter minhas coisas como refém para tirar vantagem. Virei o jogo e pedi ao gerente geral que me enviasse por e-mail a prova encontrada. Ele enviou segundo ele. Meu ex parecia descontrolado e eu concordei. No final, eu roubei o trunfo dele e foi glorioso. Não havia nada que ele pudesse fazer. Quando consegui a prova, a justiça nunca teve um gosto tão doce. Aquela funcionária do depósito não fez só o trabalho dela, ela se juntou à resistência. Completamente Most Valuable Player, mudou todo o rumo da história sem nem suar. Ela merece uma medalha, um aumento e um lugar na primeira fila para o drama judicial que ela ajudou a criar sem querer. Esse cara mexeu nas coisas dela sem pedir, mentiu e chorou quando o plano falhou. Clássica história de origem de vilão, exceto que o vilão esqueceu o enredo no meio do caminho. Minha sogra quis excluir minha filha do Dia de Ação de Graças e Natal para proteger minha cunhada. Tenho 31 anos e sou casada com Tyler, de 32. Há quase 3 meses, tive nossa primeira filha. Amo muito o Tyler e sempre fui grata por ter me casado com a família dele. Crescendo, eu tive uma mãe solteira e sempre fomos só nós duas. Embora eu ame muito minha mãe, muitas vezes desejei ter uma família maior com irmãos quando era mais novo. Minha mãe faleceu de câncer de ovário há 2 anos e agora só tenho meus sogros como família. Ao contrário, os pais do Taylor têm um casamento feliz e ele tem 3 irmãos. Sempre fui bem recebida por sua família. Sempre gostei de passar tempo com eles nos feriados e nas reuniões de família. No entanto, a única exceção é a irmã gêmea do Taylor, Ashley. Desde que conheci Ashley, ela sempre foi fria e distante comigo, ao contrário dos irmãos e pais dela, que são amigáveis. Ela nunca foi rude ou maldosa, mas também não se esforçou para me conhecer ou perguntar sobre mim. Ela costuma dizer que sente ressentimento do Tyler, alegando que ele é o favorito, ou que tudo é fácil para ele. Alguns comentários dela me incomodam, pois sei o quanto Tyler se esforçou para ter sucesso. Também percebo que ele enfrenta dificuldades que não divide com a família para não preocupá-los. Apesar dos comentários dela me irritarem, nunca falei nada porque Taylor aceitou que ela é assim e não se incomoda. Embora Ashley e eu estejamos longe de sermos próximos, fiquei triste por ela depois de saber que ela tem tido dificuldades para engravidar. Ela e o marido tentam há 2 anos e ela perdeu um bebê recentemente. Procuro ser sensível ao que ela vive e evito falar da minha gravidez ou do nosso bebê perto dela. Recusei até o chá de bebê que minha sogra quis fazer, pois achei que seria doloroso demais para Ashley. A família do Tyler está muito animada com nossa filha, pois ele é o primeiro irmão a ter um bebê. É um momento de transição para todos. Ontem, os pais do Tyler jantaram aqui. Minha sogra disse que precisava falar sobre algo difícil e comentou como os últimos anos foram complicados para Ashley. Ela explicou que, embora Ashley esteja animada por nós, tem sido difícil para ela me ver com um bebê, já que ela quis ser mãe por tanto tempo. Minha sogra continuou dizendo que Ashley está apreensiva com os próximos feriados, porque ela teme que todos foquem em nós e fiquem paparicando o novo bebê. Ela disse que tenta considerar os sentimentos de Ashley e sugeriu que Tyler e eu não participemos do Dia de Ação de Graças e do Natal este ano. Ela até sugeriu que contratássemos uma babá para nossa filha, assim o bebê não seria o centro das atenções caso não fosse possível evitar. Ela sugeriu que eu ficasse com o bebê em casa e Tyler só passasse para dar oi. Meu marido ficou furioso. Ele disse que, se Ashley não controla as emoções, deveria ficar em casa. Minha sogra respondeu que Ashley está passando por muito e precisa do apoio da família. Tyler afirmou com firmeza que não comemoraria os feriados com eles, a menos que tanto o bebê quanto eu estivéssemos incluídos. Fiquei tão emocionado ao ouvir essa conversa que chorei, surpreendendo todos, já que quase nunca demonstro emoção publicamente. Disse que, apesar de sentir muito pela Ashley, estou arrasado e decepcionado por excluírem nossa filha. Expliquei que, sem minha mãe, não tenho mais família. Por isso, é especialmente importante para mim que minha filha desenvolva um vínculo forte com os avós, tios e tia. Também disse à minha sogra que a sugestão dela me fez sentir indesejado e desvalorizado na família. Falei que foi doloroso perceber como ela pôde sugerir tão facilmente excluir tanto a mim quanto a minha filha. Reconheci que Ashley é filha dela e que a lealdade dela sempre será, em primeiro lugar, para a Ashley, mas ainda assim doeu muito me sentir tão descartado. Minha sogra começou a recuar, dizendo que me ama e ama muito nossa filha, e agora percebe que essa não era a maneira certa de lidar com a situação. Ela admitiu que não tinha pensado o suficiente antes de agir. Mesmo após o pedido de desculpas, Tyler continuava furioso e mandou os pais embora, ignorando os apelos da mãe.
Hoje minha sogra ligou várias vezes, mas não atendi. Sei que deveria ouvi-la, mas ainda estou muito magoado com tudo o que aconteceu. Tyler está tão chateado quanto eu e não quer ir às festas de fim de ano. Talvez eu seja egoísta, mas não acredito que sugeriram excluir meu bebê tão facilmente. Parece que eles não nos consideram importantes na família. Eu estou errado? Quais eram os planos da minha sogra e do meu sogro? Se Ashley não conseguir ter um bebê, vão te excluir até seu filho crescer. É triste ela não ter engravidado, mas isso não justifica tratarem você e seu filho diferente. Estou de coração partido. Meu marido disse que reservou um voo para visitar amigos e jogar golfe em breve. Ele não falou comigo sobre as datas, nem mencionou planos antes de reservar. Estamos juntos há quase 21 anos, casados há 15. Nosso aniversário é na próxima semana. Ele nunca fez isso antes. Ele é muito pão duro. Não viajamos nenhuma noite há anos, nem com as crianças. Eu queria comprar ingressos para a Disney neste verão, mas ele disse não. Não importa com o que eu gaste, ele sempre tem algum problema com isso. Sempre que vou ao supermercado, ele reclama do meu gasto, mesmo eu estando dentro do orçamento. A última vez que saímos para comer foi em novembro do ano passado, com nosso filho de 13 anos. Já pedi várias vezes para jantarmos ou fazermos algo juntos, mas nunca acontece. Recentemente, mencionei isso em uma discussão. Ele falou que não gosta de sair para comer, então por que faria isso? Ele falou que deveríamos considerar o tempo limpando a casa e cuidando do quintal nos fins de semana como tempo juntos. Não trabalho, nem tenho amigos ou família por perto. Sinto que essa viagem foi o limite. Me sinto negligenciado, apesar dele negar e agir diferente. Ele tem uma relação doentia com o dinheiro e vive preocupado com isso. Vivemos confortavelmente e sem dificuldades financeiras. Porém, após ser demitido e passar 9 meses até conseguir novo emprego, ele ficou muito controlador e ansioso com dinheiro. Ele hesita em pagar 8 por mês por streaming, mas se incomoda ao gastar 5 para alugar um filme. Nossa filha mais velha, hoje com 24 anos, disse que a obsessão dele por dinheiro causou ansiedade nela ao crescer. Ela vive preocupada em ficar sem dinheiro por causa disso. O conselheiro dela pediu para ele parar de falar tanto sobre dinheiro, pois estava machucando ela, mas ele não conseguiu. Nossa filha de 13 anos enfrenta ansiedade e depressão desde o isolamento. Ela é incrivelmente inteligente, mas não tem motivação nem ambição. Ela falta muito à escola, nunca faz o dever de casa e mente sobre isso. É um verdadeiro pesadelo tentar lidar com esse estresse. Sou eu quem carrega a maior parte do peso porque meu marido trabalha 60 horas por semana. Em maio passado, eu estava tão estressado tentando garantir que nossa filha passasse para o 7º ano que perdi 9 quilos. Eu nunca tenho um descanso. Na primavera passada, escrevi uma carta de 13 páginas para ele explicando que precisava de mais tempo de qualidade, mais esforço e uma pausa para recarregar as energias. Ele reconheceu que não gostaria que as filhas se casassem com alguém que as tratasse como ele me trata, e disse que teria problema se nossa filha mais velha casasse com alguém como ele. Ele falou coisas dolorosas por despeito durante anos, reconheceu o erro e pediu desculpas, mas o dano ficou. Sinto que devo ser um exemplo melhor para minhas filhas. Como ensinar minhas filhas a esperar respeito dos parceiros, se continuo casado com alguém que ignora minhas necessidades? Meu coração está despedaçado. Acabei de expulsá-lo de casa e não sei se tomei a decisão certa. Atualização 1 mês depois. Então, sobre a viagem dele? Ele voltaria para casa rapidamente e ficaria só uma noite, mas como a tempestade piorou, ficou para me ajudar a preparar a casa e o quintal. Conversamos sobre evacuar e até reservamos um hotel a 3 horas daqui, mas quando a tempestade mudou para o sul, decidimos ficar. Ele ficou na tempestade, ajudou depois e conversamos muito. Mesmo assim, recusou-se a cancelar a viagem. Eu disse a ele que ele deveria estar implorando pelo meu perdão, mas parecia que era eu quem estava lutando para salvar nosso casamento. Ele já tinha feito uma viagem parecida 2 meses atrás, onde foi sozinho, não tinha responsabilidades e se divertiu muito. Ele admitiu que só queria se sentir assim de novo. Deixei claro para ele que, se não cancelasse a viagem, nosso casamento terminaria. Falei que não dava para querer tudo ao mesmo tempo. Eu jamais faria isso, nem tentaria. Eu não entendo por que essa viagem é tão importante para ele. Em resposta, ele começou a me encher de declarações de amor e fez promessas de mudar. Ele disse que começaria a me levar para viagens e noites de encontro. Isso só me fez lembrar de problemas antigos já perdoados, mas ele continuava aumentando a lista. Ele me disse, eu guardo mágoas do passado, mas não entendo por que ele escolheu piorar as coisas quando já estávamos passando por dificuldades. É de partir o coração amar tanto alguém e ser machucado assim por essa pessoa. Não quero que meu casamento acabe, mas ele disse que só me dará prioridade após a viagem.
Por que não consigo ser mais forte e perceber que há alguém que me valorizaria como mereço? Minha filha de 13 anos enviou uma mensagem a ele explicando seus sentimentos. Ela basicamente disse para ele que ele escolheu essa viagem em vez da família dele. Ele saiu para a viagem na sexta-feira e está voltando para casa hoje. Todas as coisas dele estão embaladas, e no caminhão dele, a maioria ele mesmo embalou antes de sair na sexta-feira, tentando me convencer de que eu estava fazendo um drama maior do que o necessário sobre isso. Enquanto ele estava fora, enviei mensagem aos irmãos, à cunhada e ao amigo que ele visitou, explicando a situação e os motivos. Mencionei que ele quase não dedicava tempo para noites de encontro e não fazia nada. No nosso 15º aniversário, ele disse que ninguém o apoiava, e não me surpreendi. Eu disse a ele que ninguém que conhecemos trataria o cônjuge dessa forma. Agora estou em dúvida se deixo ele ficar aqui esta noite ou não. Uma dor no coração assim é insuportável. Atualização. Consultei os amigos do meu marido para confirmar os motivos da viagem e o local onde estava hospedado. O melhor amigo dele até me disse que, se a viagem estava causando tanto problema, ele viria para cá em vez disso. Foi isso que o amigo dele me disse diretamente. Meu marido contou ao amigo que reservou a viagem sem me avisar. Lá, ele teve uma conversa sincera com o melhor amigo, a esposa dele e outro amigo próximo. Nenhum deles ficou do lado dele. Em vez disso, eles deram conselhos sobre como consertar as coisas comigo, incluindo maneiras de melhorar nosso relacionamento e voltar a fazer noites de encontro. Essas pessoas o conhecem desde a adolescência e se importam conosco. Tenho certeza de que ele não me trai. Consigo ver a localização dele sempre pelo nosso app de rastreamento e está tudo normal. Nenhum número estranho, ligação ou mensagem suspeita. Não parece um caso. Acho que ele só queria escapar das responsabilidades e se divertir com os melhores amigos. Talvez seja uma crise de meia-idade. Durante a viagem, ficou com a família do melhor amigo. Acompanhei a localização dele o tempo todo e nunca duvidei de onde ou com quem ele estava. Sou idiota por envergonhar minha tia em um chá de bebê em vez de ser mais sutil. Minha mãe e Jenny, sua amiga de infância, se conhecem há muito tempo. Jenny não é da família, mas a chamo de tia. Ela tem uma filha, Ellie, de 16 anos, mesma idade que eu. Infelizmente, Jenny é uma daquelas mães que acredita que a filha nunca faz nada de errado. Aqui estão alguns exemplos da atitude de Jenny ao longo dos anos. Ellie uma vez roubou uma fita de cabelo de outra garota, mas Jenny afirmou que a outra garota estava mentindo porque tinha inveja da Ellie. Ellie levou F por não fazer o trabalho, mas Jenny disse que a professora foi injusta e invejava Ellie. Reconheço que há professores ruins, mas para Jenny, todos os professores da Ellie a invejam. Annie, irmã mais velha de Ellie, não fala com ela desde que saiu de casa. Jenny afirma que nada aconteceu e não faz ideia do motivo pelo qual Annie se recusa a ter contato com Ellie. É óbvio que algo aconteceu, mas Jenny parece estar em total negação. Minha mãe percebe o comportamento da Jenny, mas evita confrontá-la sobre a Ellie, prefere mudar de assunto, e Jenny costuma entender a indireta. Recentemente, fui com minha mãe a um chá de bebê onde estava a Jenny. Enquanto conversavam, minha mãe comentou sobre minha viagem de acampamento com amigos. Jenny sugeriu que Ellie fosse convidada. Minha mãe, educada, começou a sugerir isso, mas antes que terminasse, falei alto. Ah, de jeito nenhum. Jenny ficou chateada, e no caminho para casa, minha mãe disse que minha viagem estava cancelada. Porém, ao chegarmos, ela se acalmou e resolveu não cancelar, mesmo ainda brava comigo. Ela disse que entendia que eu não gosto da Ellie e que ela tem muitos problemas, mas achou que eu fui desrespeitoso e que deixei a Jenny constrangida desnecessariamente. Minha mãe disse, eu poderia ter recusado de forma mais educada, por exemplo, dizendo algo como, desculpe, mas não temos espaço ou suprimentos para mais uma pessoa, ou, meus amigos não se sentem à vontade em ter alguém que não conhecem bem junto com a gente. Notei que poderia ter sido mais respeitoso, mas queria encerrar essa ideia logo antes que virasse uma conversa maior. É verdade, eu fui bem barulhento e realmente recebemos alguns olhares, mas todo mundo, exceto Jenny e minha mãe, pareceu superar isso bem rápido. Sinto que minha mãe está transformando o constrangimento em algo maior do que realmente foi. Então, eu sou o idiota? Sou idiota por usar molho fantasma? Minha colega de trabalho, que sempre rouba meu almoço. Eu, 30 anos mulher, tenho essa colega, Michelle, que também tem 30 anos e que vem roubando o almoço das pessoas da geladeira do escritório há meses. No início achei que era só um acidente, mas após flagrá-la 2 vezes, vi que ela era uma ladra de geladeira em série. Ela sempre fingia que não sabia de nada quando era confrontada, dizendo coisas como, ah, achei que era meu, ou, ops, foi mal. Sinceramente, isso já estava ficando cansativo. Toda vez que eu levava isso para o Recursos Humanos, eles davam de ombros, dizendo que não podiam fazer nada porque não havia provas. Embora todos soubessem o que ocorria, achei melhor não insistir e deixei passar até a semana passada, quando resolvi agir por conta própria.
Para contextualizar, amo comida bem apimentada, tipo nível pimenta fantasma. Meus amigos brincam que eu tenho estômago de aço, mas eu sei que uma pessoa comum ficaria destruída ao comer algo tão picante quanto um molho de pimenta fantasma. Pensei, por que não dar a Michelle um pouco do próprio remédio? Fui lá e preparei um almoço delicioso. Uma massa com um molho de pimenta fantasma super potente, do tipo que pode derreter seu rosto se você não estiver pronto. Eu rotulei o recipiente com meu nome de forma bem clara, só para o caso de alguém precisar de um lembrete. Eu queria ter certeza de que estava muito claro de quem era aquilo. Então, eu coloquei cuidadosamente na geladeira, pensando, vamos ver se a Michelle é burra o suficiente para pegar essa, e não deu outra. Em menos de uma hora, eu já podia ouvir ela tossindo do outro lado do escritório. O rosto dela estava praticamente vermelho, e ela bebia água como se não houvesse amanhã. Alguns minutos depois, ela veio furiosa até minha mesa perguntando, por que você traria comida perigosa para o trabalho? Ela gritou, como se tivesse passado por uma experiência de quase morte. Quem tenta machucar alguém assim? Eu apenas olhei calmamente para ela e disse, é o meu almoço, está claramente etiquetado com o meu nome, então por que você comeu se sabia que não era seu? Ela me encarou por um segundo, provavelmente se perguntando como conseguiu se meter nessa confusão, e então murmurou algo sobre não conseguir resistir. Mas dava para ver que ela não ficou satisfeita e aprendeu a lição. Agora, alguns colegas dizem que fui mesquinho e exagerei, pois Michelle só brincava ao pegar minha comida. Aparentemente, eu sou o vilão por dar a ela uma pequena lição apimentada sobre limites pessoais. Alguns dos outros, no entanto, estão definitivamente do meu lado, dizendo que ela mereceu. Sinceramente, depois de meses dela roubando todos, comecei a me sentir justificado. Desde aquele incidente, ela parou de tocar na comida dos outros e todos concordamos que entendeu o recado. O Recursos Humanos enviou um e-mail genérico sobre etiqueta na geladeira, mas ainda não falou diretamente com a Michelle ou sobre seu comportamento. Acho que eles não quiseram dar a impressão de que estavam apoiando minha vingança apimentada, mas sabe de uma coisa? Tenho quase certeza de que ela aprendeu a lição. Ela tem me lançado olhares feios desde então, e agora me evita a todo custo. Estou só esperando ela tentar aprontar de novo, mas até agora nada. Então, eu sou o babaca por dar a Michelle a lição apimentada que ela claramente precisava? Não sou o babaca. Ela nunca mais vai pegar seu almoço, só nunca admita que fez isso para pegá-la. Se perguntarem, diga que só ama comida apimentada, por isso fez o almoço tão picante. Sou o babaca por cancelar uma viagem de Natal para a Disney dos filhos da minha namorada, Ashley e eu, estamos juntos há 3 anos. Ela tem 2 filhos de 9 e 12 anos com quem me dou bem. São educados e respeitosos, mesmo eu não sendo o pai. Meus pais os receberam como família e sempre deram presentes no Natal e aniversários. Tive um ótimo ano financeiro e resolvi presentear Ashley e as crianças com uma viagem especial à Disney World no Natal. Discutimos o plano e tudo estava certo, até que o ex dela quis ir junto com a esposa e o filho, querendo participar da viagem. Não me animei em dividir nosso primeiro feriado em família com ele e a família dele. Falei para Ashley que preferia só nós dois. Ela contou que o ex queria muito ir na primeira viagem das crianças à Disney. Após discussões, cedi e a logística mudou. O ex dela não podia pagar para ficar onde tínhamos planejado originalmente, o Grand Floridian. Então Ashley e o ex dela decidiram que deveríamos mudar para um hotel mais barato, para acomodar o orçamento dele. Tudo bem, eu não fiquei muito animado, mas concordei em mudar para um hotel Good Neighbor em Disney Springs. Ainda é um lugar legal e oferece vantagens como entrada antecipada e eventos com personagens. Descobri o verdadeiro plano deles. Queriam que eu cancelasse nossa reserva no Grand Floridian e usasse o dinheiro para pagar uma suíte extra para ele e a família em um hotel mais barato. A contribuição dele só pagava as passagens de avião da esposa e do filho. Fiquei furioso e disse, de jeito nenhum. Ashley disse que as crianças queriam o pai lá. Eu disse que ele estava mais do que bem-vindo para levar as crianças sozinho. Se isso era tão importante para ele, ela me chamou de pão duro, dizendo que eu podia bancar isso, e é verdade que eu posso, mas esse não era o ponto. Não quero pagar as férias dessa família, já que a viagem era meu presente para ela e as crianças. Brigamos feio no final. Cancelei voos e reservas de hotel e entreguei as passagens para Ashley ir com as crianças sem mim. Eu tinha terminado. Agora ela está furiosa, dizendo que gastou tempo e dinheiro tirando os passaportes das crianças e comprando malas. Pedi para informar os custos para que eu reembolse. O ex dela ainda me ligou, me chamando de idiota e dizendo que magoei as crianças. Respondi que deve ter doído mais quando ele deixou a mãe delas para ter um filho com outra mulher. Permaneço firme na decisão, mas questiono se errei. Talvez uma opinião externa ajudasse. O ex dela é um idiota manipulador.
Ele faz de tudo para controlar ela o tempo todo, e sinceramente, estou cansado disso. Não sou o idiota aqui. Ele quer que você pague o hotel dele rebaixando o seu. Ele também esperava que você pagasse os ingressos? Que sanguessuga, não é? Fui idiota por não deixar minha avó ficar comigo após ela me acolher? Durante o furacão, eu, de 31 anos mulher, fiquei com minha avó, que tem 76 anos, durante o furacão Milton, porque minha casa estava diretamente no caminho do furacão. Para contextualizar, não ganho muito e alugo uma suíte pequena da minha avó. O espaço é minúsculo, com apenas 2 portas internas, uma para o banheiro e outra para o armário. O restante é aberto e acessível, o que é importante para o ocorrido. Minha avó ama seus 2 boxers adultos, inteligentes e destrutivos. Tenho mais de 6 mil em equipamentos de trabalho e itens sentimentais insubstituíveis do meu parceiro de longa distância, quando minha avó me visita. Ela prefere passar a noite, pois as viagens longas estão mais difíceis para ela, que mora quase 2 horas daqui. Deixo ela ficar por tudo que já fez por mim, mas tenho uma regra. Os cachorros dela precisam ficar em casa com um cuidador. Ela já tem um cuidador e usa com frequência quando viaja, então isso não é uma novidade. Os cachorros dela causam caos no meu pequeno espaço. Eles mastigam tudo, tentam invadir áreas bloqueadas, de novo, não há portas, e ficam me lambendo ou pulando em mim o tempo todo. Na última vez que ficaram aqui, houve uma grande briga porque não consegui evitar que destruíssem minhas coisas. Por isso, estabeleci a regra de não permitir cachorros, ela diz. Eu estou sendo injusto ao forçá-la a escolher entre mim e os cachorros dela. Ela insiste que eles a ajudam a se sentir segura e relaxada. O argumento dela é que, na maioria das vezes em que ela me visita, é para o meu benefício, como durante evacuações por furacão ou férias em família. Ela disse que eu deveria ser mais compreensivo por não dirigir, devido ao transtorno de estresse pós-traumático. Também acha normal adaptar minha casa para os cachorros e sugeriu que isso me faria limpar melhor. Ela tem transtorno obsessivo-compulsivo. Já sugeri pagar a babá de cachorro, mas ela ignora. Sou grato à minha avó por tudo, mas não suporto o estresse que os cachorros dela causam no meu espaço. Minha casa é pequena e não deveria ter que reorganizá-la toda vez que ela me visita, ainda mais porque trabalho de casa e preciso acessar minhas coisas. Prefiro cancelar as férias planejadas do que deixar o cachorro dela aqui, pois sei que será um desastre. Atualização. Conversei seriamente com minha avó recentemente. Combinamos reservar um hotel para ela quando vier me visitar e precisar dormir. Eu pago, mas esse acordo funciona para nós. Durante nossa conversa, ela admitiu que estava esperando ficar mais tempo durante as visitas por motivos pessoais, mas não queria trazer o trailer dela nem me incomodar. Ela entendeu que, ao eu negar firmemente sobre o cachorro dela ficar, ela também não poderia pedir mais um dia. Espero que isso evite futuras tensões. Você é o idiota, tudo sempre gira em torno de você. Sua avó aluga uma casa para você, provavelmente abaixo do valor de mercado. Ela faz todo o trajeto para te ver, te acolhe quando você precisa, e você não consegue encontrar uma maneira de colocar seus objetos de valor no armário? Se você fosse mais independente, pagasse suas coisas, dirigisse mais e cuidasse um pouco dela, talvez ela te visitasse mais. Seria totalmente razoável impor um limite quanto a hospedar o cachorro, mas não é o caso. E sua avó faz muito mais por você do que você faz por ela. Você não consegue encontrar uma maneira de fazer isso, uma coisa por ela? Você disse que pagaria um cuidador de animais. Por que não usar esse valor para comprar um recipiente e guardar os objetos de valor, permitindo a visita da sua avó? Sou idiota por dizer que minha mãe e meu irmão arruinaram meu verão? Atualizações. Tenho 16 anos mulher. Me formei no ensino médio em junho. Sim, me formei cedo. Minha mãe está grávida de 8 meses e teve meu meio-irmão Ben em outubro de 2021, então ele vai fazer 2 anos. Meu irmão Sam, de 14 anos, passou o verão com nosso pai, que mora a 8 horas daqui e só voltou há 2 dias. Meu padrasto trabalha, então passo o dia só com minha mãe e o Ben. Fico com o Ben por 2 horas pela manhã, dou café, troco a fralda e brinco com ele. Eu também faço café e café da manhã para minha mãe. Minha mãe dorme nesse período. Ela acorda por volta das 9h30 e toma café da manhã por volta das 10 horas. Levo meu cachorro para passear, depois coloco o Ben para dormir enquanto minha mãe joga no computador. Quando ele acorda, preparo o almoço e ela o alimenta. Depois preciso levar ele para passear e regar as plantas. Também tenho que buscar tudo para minha mãe, já que ela não pode subir e descer escadas. Além disso, eu fazia 2 aulas online e cuidava de um cachorro doente. Com Sam fora, quase todas as tarefas da casa ficaram comigo. É muita coisa para lidar. Eu nunca reclamei de nada disso. Não sei se é por causa da gravidez, mas minha mãe tem sido extremamente rude. Ela leva 5 minutos após me ver para reclamar de algo que não fiz ou fiz errado. Ela sempre me chama de preguiçoso e me compara com outros jovens que já têm carteira e emprego.
Essas são coisas que eu quero, mas literalmente não tenho tempo por causa de todas as minhas tarefas em casa. Neste verão, eu queria ir ver meu irmão e meu pai só por uma semana, porque sentia saudades deles. Minha mãe disse não porque eu tinha que cuidar do cachorro. Acho justo. Eu costumava ir ao centro na biblioteca, mas ela proibiu porque não fiz uma tarefa doméstica. Ou ela precisa de alguém para ajudar com o Ben, né? Eu queria ir ao cinema sozinho. Não, eu quero ir à feira com meu irmão Sam. Não, ontem foi a orientação da faculdade. Ela me mandou mensagem enquanto eu estava lá, reclamando que não avisei. As cápsulas da lava-louças acabaram. Ao chegar em casa, ela reclamou por 20 minutos que fujo das minhas responsabilidades. As aulas começam amanhã e estou exausto e triste. Eu queria que esse fosse um verão divertido, depois de gritar comigo e depois mandar eu ir comprar cápsulas de lava-louças. Ontem à noite, minha mãe me fez contar para ela o que estava me deixando tão chateado. Falei que não estava pronto para contar, mas ela ameaçou tirar meu computador, que paguei e uso na faculdade, então contei. Eu disse para ela que estava cansado de fazer tudo por ela, que me sentia desvalorizado e que ela e o Ben arruinaram meu verão. Ela disse que era mais do que capaz de cuidar do Ben sozinha e me mandou para a cama. No dia seguinte, ela não fala comigo, nem deixa eu ajudar com o Ben. Estou me sentindo um pouco aliviado porque faz muito tempo que não tenho tempo para mim mesmo, mas também me sinto meio mal. Será que eu sou o idiota que é a mãe aqui? Meu irmãozinho me chama de mãe, então talvez eu seja mesmo. Você pode morar com seu pai? Nunca morei com ele, pois ela tem a guarda total, mas ele disse que sou bem-vindo. Morar com meu pai provavelmente não será opção pela distância. Também já mencionei isso antes e ela descartou imediatamente. Atualização conforme suas sugestões. Decidi pesquisar sobre emancipação. Vou organizar minhas coisas para me sustentar. Estou buscando emprego pela faculdade e estudando para tirar a permissão. Se eu tirar minha permissão este mês, posso estar com a carteira até fevereiro. Concordo que preciso sair logo desta casa, mas provavelmente só conseguirei após o nascimento do bebê. Infelizmente, também estou decidindo onde devo morar. Estou inclinado a ir para a casa do meu avô porque ele mora do outro lado do meu país. E pelo menos, ele me apoia muito e não espera que eu seja um escravo. Muitos de vocês queriam que eu fosse morar com meu pai, mas sinto dizer que ele não é o salvador que vocês gostariam que ele fosse. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 5 anos, nunca fomos uma família. Eu via meu pai só algumas vezes por mês, e hoje falamos uma vez por mês. Ele não é meu pai, só um amigo com quem falo todo mês. Por acaso engravidou minha mãe? Aqui está o que aconteceu desde que eu postei. Minha mãe me expulsou do meu banheiro e agora está me fazendo dividir com meu irmão, porque aparentemente eu não sou capaz de mantê-lo limpo. Vale lembrar que todo mundo usa esse banheiro e ela vive me dizendo que não é só meu banheiro, mas claro, eu sou o responsável por limpá-lo. Ela encontrou uma maneira de controlar meus dispositivos por meio de um aplicativo que usa Wi-Fi para controlá-los. Já recebi 3 broncas de 15 minutos sobre como eu sou irresponsável. Não vou mais discutir com ela e seguirei meu plano de sair logo. Mudei todas as aulas da faculdade para online, assim posso ir embora quando for a hora. Chega pra mim. Obrigado pelo apoio, pessoal. Espero que, ao ouvirem falar de mim de novo, eu já tenha saído desta casa. Quero ser advogado e sei que posso. Quem imaginaria tanto apoio do Reddit? Atualização 2. Boas notícias, acho que estou livre para ir. Minha mãe se irritou hoje porque cuidei do cachorro e do meu irmão ao mesmo tempo. E eu esqueci de limpar completamente depois do cachorro. Tenho estado muito estressado ultimamente e acho que simplesmente me esqueci de voltar para limpar. Estava com meu irmãozinho, depois o coloquei na cama e fui ao computador fazer o dever de casa. Esvaziei a lava-louças 1 hora depois, ela viu os brinquedos do meu cachorro onde deixei e ficou muito brava. Limpei tudo e a encontrei no meu quarto. Ela reclamou do copo no meu quarto, já que só água é permitida. Eu tinha água no copo e depois a comida do meu irmão ficou debaixo da minha cama. Eu não sabia que a bolsinha dele estava lá, mas como ele entra no meu quarto quando não estou, deve ser por isso. Ela me expulsou do quarto e disse que só posso ficar com o que couber na bagagem. O resto será doado. Então agora, eu não tenho um quarto. Eu durmo na sala, em um colchão inflável. Tentei ligar para minha avó para perguntar se eu poderia ficar com ela por um tempo, mas ela não atendeu. Uns 10 minutos depois, ela perguntou o que havia comigo e eu desabafei, mas não foi igual à última vez. Eu disse para ela que ela, especificamente, é a razão de todo o meu estresse e que ela me faz sentir mal comigo mesmo. Ela realmente pediu desculpas, me deu um abraço e disse que era porque ela está grávida. Ela quis saber por que liguei para minha avó, já que não estão se dando bem. Falei que queria me mudar e levar meu cachorro. Ela aceitou numa boa, até demais. Ela não perguntou por que eu queria ir, nem falou com meu padrasto, só disse que posso ir. Estou feliz, mas um pouco confuso.
Sei que preciso ir, mas penso nos meus irmãos. Como ela vai lidar sozinha com 2 bebês? Ela ficou mal quando falei como o jeito dela me fazia sentir que eu iria. Sei que é a escolha certa, mesmo com minhas dúvidas. Vou para a casa da minha avó agora porque ela mora na mesma cidade que meu pai, a 8 horas daqui, é uma cidade grande e é mais fácil. Enquanto isso, vou procurar emprego e falar com meu avô sobre morar com ele. Acho que ele vai aceitar, já que sempre quer que eu visite e é muito compreensivo. Sei que não é novidade, mas o que mais temia era conseguir a permissão dela para ir. Agora consegui e quis compartilhar. Sua amiga vai ter um bebê e quer chamá-la de Sininho. Você acha que não é uma boa ideia, mas não sabe como ela vai reagir. É sobre isso nossa próxima história. Apareceu na tela? Toque e ouça. O que vem depois surpreende.